está em Lucas 17, de 1 a 6. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, o escândalo que o Evangelho de hoje nos diz e que preocupa o evangelista Lucas não é apenas o escândalo externo, inevitável do que fala Mateus, fala Marcos, mas o que pode existir no seio da própria comunidade dos fiéis. Há muitos escândalos. E o que são os escândalos? Os escândalos são atitudes, são ações que podem levar a pessoa ao desânimo, que pode levar a pessoa até mesmo a afastar-se da comunidade e afastar da fé. O escândalo é a má vida, é o mau exemplo, que nós podemos dar dentro da comunidade e nós podemos cometê-los, seja na função que exercemos dentro da comunidade, na função pastoral, aqueles que estão dentro da comunidade, seja o padre no exercício do seu ministério, seja outros irmãos que estão ali participando da comunidade, pode se tornar um escândalo para os outros. E não devem os irmãos pensar só em corrigir-se mutuamente. Aí que está, antes do escândalo venha à tona, aí que está o caminho que precisa ser feito na comunidade. E qual o caminho? O caminho se chama correção fraterna. Nós, às vezes, percebemos que o outro está caminhando em direção ao abismo, mas ninguém fala. Todo mundo critica, todo mundo fofoca da vida alheia. Quando eu falo todo mundo, eu estou me referindo, às vezes, um grupo dentro da comunidade que fala, fofoca ao irmão. Primeiro, é preciso saber a verdade. Segundo, corrigir esse irmão, alguém por caridade, chamar esse irmão a sós, colocá-lo a par do que está acontecendo, tentar corrigi-lo. Irmão, olha, está acontecendo isso, então em nome de Cristo, na caridade é que eu venho, mas sem falar nada para ninguém e sem comentar. É tentar afastar o irmão do caminho que ele está no abismo, porque ele caindo, não é só ele que cai. Nós podemos levar um punhado de gente à queda conosco. Portanto, se o teu irmão pecar, repreende-o. Antes que venha se tornar um escândalo, antes que a coisa estoure, é preciso que a gente corrija. Mas muitas vezes nós ouvimos, nós vemos. Isso acontece na igreja, isso acontece na família. Os pais estão vendo que a coisa não está certa, está vendo que o caminho não é aquele, mas não tem coragem de corrigir. Aí entra o trabalho do padre, o trabalho do bispo, o trabalho daqueles que têm autoridade na comunidade, o trabalho daquele coordenador na comunidade. Mas como que eu vou corrigir? Ele não aceita. Não é questão de aceitar ou não. É mais do que isso, mesmo que a pessoa não aceite, mas com caridade e amor. Eu tenho que chegar nele e a sós, ou com alguns irmãos que o amam e alguns irmãos que têm idoneidade. Porque às vezes, como é que a gente vai corrigir o outro se a gente está no mesmo
às vezes cometendo os mesmos erros e as mesmas falhas do outro. Na hora que nós vamos corrigir, aí o outro vai falar assim para nós: mas quem que é você para você me falar? Você tem isso, aquilo. Por isso precisa de pessoas idôneas, que tenham idoneidade, que tenha fraquezas, mas que se preocupa com o outro, que ama realmente, que dá bom exemplo na comunidade. Essas pessoas que devem chegar e corrigi-la. Se eu não posso, mas eu devo procurar alguém que tenha e que possa fazer isso em meu nome. Fazer isso em nosso nome, para que ele não venha pecar, irmão. E Jesus disse: se alguém cometer escândalo, melhor seria se amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no mar. Por isso Jesus fala do escândalo. Jesus fala da correção, do perdão que deve acontecer na comunidade. Se 7 vezes teu irmão pecar e vier a ti dizendo: estou arrependido, eu devo perdoá-lo. E dentro desse contexto, os apóstolos pedem: Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a essa moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, para arrancar os escândalos da comunidade, nós precisamos de oração, nós precisamos de fé e precisamos, irmãos, de perdão. Entenderam? Oração, rezar pelo irmão, para que Deus arranque essa moreira. Segundo, nós precisamos de correção. Terceiro, correção aqui no caso, perdão. E o terceiro, a gente precisa de oração. Rezar, não é? De fé. Então, é fé, perdão e oração. Essas 3 coisas que precisamos viver na comunidade. Que Deus nos ajude. Que São Josafá, bispo e mártir, que hoje celebramos, nos ajude com suas preces. Assim seja. Amém. Se teu irmão pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti pedindo perdão, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.